Sexta-feira, glória a Deus. Graças a quinta-feira, né? Graças a Deus por termos chegado até aqui. Queridos, vamos abrir no último livro da Bíblia, no capítulo 3. Livro de Apocalipse, no capítulo 3. Vamos ler os versos 7 e 8. Dá tempo todo mundo encontrar na sua Bíblia. Do seu lado, se tiver alguém sem, você convida para acompanhar com você. Vamos ler. Vamos ler duas vezes. Eu vou ler uma primeira vez e os irmãos leem em seguida os dois versículos, tudo bem? Apocalipse 3, versículos 7 e 8, diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja, os dois versículos. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Nós vamos orar agora, irmãos, pedindo a Deus que chegue com cura para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em casa. Muita gente precisando das nossas orações. Se você não souber do nome, você diz assim: Jesus, abençoa os crentes que estão enfermos, que Jesus sabe bem direitinho quem é. Amém? Convido aqui o nosso irmão Liésio. Logo após a oração, as crianças terão a sua oportunidade, tá? Você pode falar aqui, viu? Tá certo? E depois a gente vai dirigir. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Santo e glorioso Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos na tua casa, Pai, para te adorar, te bendizer e glorificar o teu santo nome. Ser grato a ti por estas palavras, Senhor, que foram tuas palavras, Senhor, ao anjo daquela igreja, meu Pai. Graças te damos, Pai, por tudo que tem nos concedido. Te pedimos agora, Pai, que visite cada servo e serva tua que se encontra enfermos. Tu sabes onde cada um e cada uma se encontra e o que cada um e cada uma necessita. Te clamamos que opere milagres na vida dos teus servos e tuas servas que se encontram enfermos. Pai, tudo te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre, razão do nosso viver. Amém. Muito bem, as crianças vão louvar o nome do Senhor. Logo após as crianças, Rosivaldo, você pode cantar um hino também com Cristina, ou só com Cristina, você é quem sabe. Pronto. Depois Rosivaldo vai louvar o Senhor, enquanto os irmãos têm a oportunidade de contribuir para o trabalho do Senhor quando o irmão Rosivaldo estiver louvando. Em nome de Jesus.
Sim, vamos fazer uma oração por essas crianças. Aguarda um pouquinho aí, crianças. Vamos orar por você. Que Jesus abençoe essas crianças, que elas cresçam no temor da palavra de Deus. O presbítero Michael vai orar agora, nesse instante, abençoando não só as crianças, mas também os pais das crianças, para que instrua seus filhos e seus netos no temor do Senhor. Convido a igreja a estar em pé nessa oportunidade, apresentarmos nossas crianças a Deus em oração, agradecidos pela vida deles, também dos seus familiares, seus pais e das professoras que com muita dedicação também em parte cuidam deles, né? Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te apresentamos, Senhor, as crianças da Decandel, Senhor. Que o teu Espírito Santo continue guardando, cuidando, Senhor, guiando os passos desses pequeninos nos teus caminhos, meu Pai. Que de igual modo os seus pais possam conduzi-los, Senhor, à tua casa para te servir com alegria, para conduzir, Senhor, o caminho deles, Senhor, o caminho reto em que devem andar, que é na presença do Senhor. Te pedimos que estas bênçãos, Senhor, sejam extensivas aos seus familiares, aos seus pais, seus amigos. De igual modo também abençoa as professoras que cuidam, Senhor, dessas crianças aqui na igreja. Que o teu nome seja glorificado em tudo. Nós te agradecemos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão Rosivaldo, e os irmãos vão recolher dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Eita Jesus, a paz do Senhor, igreja. Aleluia, glória a Jesus. Deus é bom em todo tempo. Vamos louvar ao Senhor. Esse louvor nos conta a história de um momento em que os discípulos estavam naquele barco e o vendaval era muito grande, né? E aí eles disseram: olha, não tem solução não, acho que nós vamos naufragar. E lembraram que Jesus estava lá no porão. E foram lá e disseram: mestre, a tempestade está tentando nos destruir. E Jesus chega e acalma aquela tempestade. Talvez a tempestade da tua vida tenha sido grande, mas maior é o Jesus que está com você, que está na tua embarcação. E ele diz assim: mestre, a tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo vento frio. A embarcação vai afundar. Aí Jesus levanta e diz assim: filho, tanto que eu te ensinei, como deverias confiar, e muitos milagres te mostrei, para tua fé multiplicar. O vento e o mar fui eu quem fiz. Escute isso. E só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso, porque fica murmurando, reclamando, respirando, homem de pouca fé.
Aí você tem se perguntado: mas Jesus, como está difícil, como está complicado, meu Pai. Mas aí Ele olha para você e diz assim: ó, filho, tanto que eu te ensinei, aleluia, como deverias confiar. Quantos milagres Ele te mostrou, e muitos milagres te mostrei, para a tua fé multiplicar. Foi Ele quem te criou, você, o vento e o mar, fui eu quem fiz, e só vai sucumbir se eu deixar. Aleluia. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita Ele, Ele é maravilhoso, porque fica murmurando, reclamando, resmungando, homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda, cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Canta a igreja, aquele que está no barco, aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita Ele, Ele é maravilhoso, porque fica reclamando, aleluia, resmungando, homem e mulher de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda, cidade que ele habita, de tsunami, aleluia, deixa o barco balançar, pois quem está lá dentro dele, sabe quem é? Simplesmente aquele que opera milagres, aleluia. Aquele que operou no passado, continua operando, e nessa noite chegará com vitória para a tua vida. Sabe quem está no teu barco? É Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. O homem de Nazaré está aqui, irmãos. Quem crê assim, dá um glória a Deus aí. Ele está aqui dizendo assim: o que é que tu queres que eu te faça? E Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Queridos irmãos, quero apresentar alguns irmãos que estão nos visitando hoje. Graças a Deus que temos alguns visitantes aqui. Quem está aqui que não é de Candelária, por favor, dá um sinal. A família aí, fica de pé, família, por favor. Muito bem, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui é a casa do Papai do Céu, tá? Depois vamos dar um bem-vindo, pode sentar. Muito bem, aqui a irmã, fica de pé, irmã, aí, para a igreja conhecer. Muito bem. Manaus, Planalto, a igreja do Planalto. Aí pode vir para Candelária, né? Deus abençoe a senhora. Obrigado por ter vindo cultuar conosco. Um casal aí atrás, de preto, fica de pé. Vem mais para frente, casal. Aqui está mais claro. Muito bem, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tem mais alguém nos visitando? Pode dar um sinal assim, para a gente dar um bem-vindo. Muito bem. Os irmãos querem dar um bem-vindo bem caloroso a esses visitantes. Vamos dizer aquele tradicional: sejam bem-vindos em nome de Jesus. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E fique vindo, tá? Aqui é a casa de Papai do Céu.
E Jesus de Nazaré está aqui para abençoar e responder às nossas orações. Muito bem, irmã Ana, pode cantar? Pode cantar um hino? Venha cantar em nome de Jesus. Depois estaremos ouvindo a mensagem vinda do céu pelo então pastor Eliezer de Souza. Pastor Eliezer, que estará aqui mais uns dias ainda conosco, ele vai dar o resultado da mudança. Vou deixar com ele para ele anunciar. Irmã Ana cantando em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom, não é? No longo caminho de Emaús, sem a presença de Jesus, é triste o jornadear, mesmo em companhia de alguém, mas se esse alguém não é Jesus, penoso é o caminho. Eis que de repente o mestre chega com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajantes tristes de Emaús, consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo, fica, não vai embora, fica, escura a noite, fica, não te ausente, Senhor. Tuas palavras, o meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica. No longo caminho para Sião, os salvos não tropeçarão. Jesus os guia, seus ensinamentos qual fanal enche de luz o peregrino e firma o seu amor. O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajou e renova o seu ser. O caminho é longo, mas tem luz, a companhia de Jesus faz o fiel vencer. Diga, fica comigo, fica comigo.
eu te peço, fica. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vai bem contigo? A tua casa, está tudo bem? Irmãos, antes de começar a ministrar a palavra, eu queria fazer uma oração por você. Vamos ficar de pé? Quem quer oração? Amém? Deixe-me orar por você. Eu vou pedir uma coisa interessante. Eu nunca faço isso antes da mensagem, mas eu tenho sentido da parte de Deus que vocês venham até aqui à frente para receber essa oração. Todos, por favor. Não sei o motivo que Deus está querendo fazer, mas Ele quer fazer algo na tua vida hoje. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua maior necessidade? Apresente a Jesus agora. Talvez seja uma das últimas orações que eu faço por você nessa gestão, né? Eu não vou morrer não, irmão, pelo amor de Deus. É porque eu vou para Eucaliptos, então eu não quero sair daqui devendo a você essa oração. Muitos irmãos têm me pedido, e Deus tem me feito sentir que eu devo orar por você hoje, tá bom? Glória a Deus. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um motivo forte. Aquele motivozinho simples que você resolve, a gente vai deixar de lado agora. Vamos pedir aquele que é mais inquietante, aquele que nos preocupa, aquele que só Deus pode fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer, né, irmãos? Tem coisa que eu resolvo, que você resolve. Uma continha de 2 mais 2, você sabe que é 4, você resolve ali. Mas tem coisas que só Deus. Diga comigo, tem coisas que só Deus faz. E é isso que eu quero orar por você. Vamos pedir a Deus agora. Eu mesmo tenho algumas causas na mão de Deus que só Ele pode fazer. Então vamos pedir ao Senhor agora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite reunidos, Senhor, unidos na Tua presença. Pai, ó Deus eterno, Tu tens me inquietado, Senhor, para orar pelo Teu povo nesta noite, antes da mensagem. Senhor, aleluia, como sacerdote Teu, colocado neste lugar até então, Senhor, para ministrar, Senhor, sobre o Teu povo, para interceder, para orar e suplicar pelo Teu povo neste lugar. Senhor, Tu tens me colocado esse desejo e essa direção, dada pelo Teu Espírito Santo, para interceder agora por eles e por elas, Senhor, por estas ovelhas aqui presentes, Senhor da glória. Pai, abençoa a cada uma delas. Meu Deus, cada um de nós temos uma causa, pelo menos uma, difícil aos homens, mas não é impossível para Ti, Senhor. Portanto, Senhor da glória, eu Te peço, eu não conheço as causas, eu não sei quais são, mas Tu bem sabes. Tu que sondas o coração, Tu que vais, Senhor da glória, através da Tua palavra, na divisão da alma e do espírito. Tu que conhece as nossas causas difíceis e algumas impossíveis aos homens. Senhor, chega agora, abre os céus, Senhor da glória, e envia a Tua bênção abundante sobre o Teu povo, Senhor, agora aqui em Candelária, Senhor. Meu Deus, esta mulher que sofre, este homem que sofre, Senhor, chega agora, Senhor da glória, dá um basta nessa situação. Ó Senhor da glória, afugenta ao inimigo. Fazemos uma frente de batalha agora e pelejamos, Senhor da glória, e pelejamos, ó Deus eterno, porque sabemos que a resposta vem de Ti, a resposta certa vem de Ti, Senhor. Adore, adore a Deus, adore a Deus. Meu Deus e Pai, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós Te apresentamos, Senhor da glória, esta dor que maltrata, Senhor da glória. Oh meu Deus eterno, os Teus servos, resolve, Senhor, por eles o que o homem não pode fazer, Senhor. Chega agora com providência, chega agora com a Tua mão forte e poderosa, Senhor da glória. Abre as portas do céu, Senhor. Abre, Senhor da glória, e ordena a bênção
em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, não é no nosso nome, mas no nome de Jesus eu te apresento, Senhor da glória, cada necessidade, Senhor. Leva a tua presença agora, Senhor. Manda anjos para ministrar, Senhor, anjos ministradores em benefício da tua igreja. Oh Senhor, que esta oração suba como perfume suave diante de ti, as tuas narinas, Senhor, e ordena a bênção, Senhor. Nossa fé já manda agradecer. Eu quero agradecer desde já, Senhor da glória, e depois eu quero escutar testemunhos desta oração que fizemos aqui, Senhor. Ó Deus eterno, quando estamos iniciando este ano, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te apresento cada uma das necessidades e já te agradecemos por cada uma delas, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Volte para o seu lugar. Deus te abençoe. Volte na fé, na certeza de que Deus fez. Não é que Ele vai fazer, Ele fez hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos, glória a Deus, sinto a presença de Deus neste lugar. Que oração maravilhosa, irmãos. Sentimos a presença do Senhor aqui. Vamos à palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo São João, Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículo 22. Um pouquinho antes, mas versículo 18. Lucas 7, 18 em diante. Aquele episódio em que João manda 2 discípulos para perguntar a Jesus se realmente Jesus era o Filho de Deus, se era o Messias prometido. E daqui Deus vai nos falar muitas coisas importantes. Encontraram? Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 18 em diante. João estava preso e ele envia 2 discípulos a Jesus para indagar, para perguntar, para questionar Jesus sobre a veracidade do ministério de Jesus e quem ele era. Ele tinha dúvida, apesar de que João tinha estado com Cristo, caminhado com Cristo, tinha batizado Jesus, ele sabia disso, mas ele queria ter a real firmeza, ele queria ter a convicção. Ele estava passando, na verdade, por uma luta, né? Ele estava preso e ele não estava bem, mas ele queria ter essa certeza de que Jesus era de fato o Cristo, e queria dar a certeza também para os 2 discípulos do próprio João. João também tinha discípulos. Então diz a palavra do Senhor em Lucas 7, 18, e essa mesma história ela está em Mateus 11, do 2 até o 19. Leio. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, na mesma hora, Jesus curou muitas enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele em quem em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. E aí ele vai dar testemunho de João e o enaltece, fala muito bem de João. Ele não fala mal de João. Ele poderia muito bem ter dito assim: como é que pode? João andou comigo, me batizou, sabe quem eu sou, e me faz uma pergunta tão inocente como essa. Mas não, irmãos, ele falou muito bem.
De cara eu aprendo aqui que nós devemos falar bem uns dos outros, não é? De cara, como lição prática, eu aprendo que precisamos usar a nossa boca, a nossa língua, para falar bem das pessoas. Jesus teria muito motivo para questionar João, teria muito motivo até para nem responder a João, mas respondeu e mais, enalteceu a João. Ele disse assim: eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que o profeta João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados. Então, queridos, aqui nós vemos um questionamento de João Batista a respeito da veracidade do ministério de Jesus. Até hoje os judeus, grande parte deles, eles duvidam que Jesus Cristo era o Messias. Jesus veio para Israel, Jesus veio como enviado de Deus. Nós comemoramos o Natal agora, o nascimento de Jesus. E aqui no Brasil é muito fácil, porque nós somos ou crente, ou católico, ou espírita, a maioria de nós, e todos nós cremos em Jesus. Mas em Israel não é assim, os judeus não são assim. Uma parte hoje, judeu messiânico, né, já crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas aqueles que a maioria são judeus, eles não creem, pensam que Jesus foi um homem importante, alguns acreditam que ele foi profeta e tal, mas não como filho de Deus. A palavra diz que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o aceitaram, ele deu o direito, ele fez-lhes e fez-nos também, e nos deu o direito de ser chamados o quê? Filhos de Deus. A nós que aceitamos a Jesus como Salvador. Conversando com um muçulmano, lá na Jordânia, e eu perguntei: o que é que vocês creem sobre Jesus? Não, Jesus foi um profeta. Eles creem que Jesus é um profeta igual ao profeta Moisés. Eles creem que Jesus vai ressuscitar e depois vai morrer e depois ele volta então para a vida eterna. Eles não creem em Jesus como nós cremos, de forma que João teve esse dilema, essa dúvida: é Jesus de fato? Será que aquele que eu batizei lá no Jordão de fato é o Filho de Deus? Então, como João tinha discípulos, ele envia então 2 dos seus discípulos, que a Bíblia não fala o nome, e manda até Jesus para confirmar. Jesus estava diante da multidão, havia uma multidão com ele, e ali então aqueles 2 homens chegam para Jesus e diz para ele: Jesus, João mandou nos perguntar se de fato o Senhor é aquele que havia de vir, ou temos que esperar um outro que não é a sua pessoa, senão, quem sabe, o Messias. Jesus, ele respondeu de uma forma diferente. Ele poderia ter dito: não, diga para ele que realmente eu sou o Messias, e argumentar, mostrar por argumentos, por A mais B, dizer para eles alguma coisa, mandar uma mensagem, ou mandar uma carta, quem sabe, para eles. Mas ele resolveu a questão da seguinte forma: e quando aqueles homens chegaram junto deles, disseram, perguntaram: és tu aquele e tal? Aí na mesma hora, sabe como Jesus respondeu? Curando. Jesus curou, Rosivaldo, curou a vários naquele momento. Jesus repreendeu enfermidades, de várias enfermidades, todo tipo de males. Pessoas que estavam endemoniadas na hora foram libertas, foram libertas. Possivelmente ele ressuscitou alguém, e como diz a palavra, deu vista a muitos cegos. Havia alguns cegos que estavam ali na esperança de que fossem curados. Então, certamente naquele momento, a unção curadora do Senhor Deus estava sobre Jesus, e ele começou a curar, começou a fazer milagres, começou a fazer maravilhas. Foi uma alegria. Imaginem aquela alegria daquelas pessoas que ali estavam esperando um milagre. Bom, diante disto, Jesus então, respondendo àqueles discípulos, disse-lhes o seguinte: volte lá para João, ide até a João e anunciai o que vocês têm visto e o que vocês têm ouvido. Vocês presenciaram aqui milagres, presenciaram maravilhas.
os cegos veem. Diga comigo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho de Jesus Cristo. Olha aí, 5 pontos importantes, e ele recomenda mais ao final. Ele diz aqui: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Muitos se escandalizavam de Jesus, diziam: ele não é filho de Deus, ele não tem perfil, ele não tem o jeitão de ser o filho de Deus, e se escandalizavam. E digo mais a vocês: ele morreu, foi julgado, e um dos pontos do julgamento de Jesus é porque ele se dizia ser o filho de Deus. As pessoas se escandalizavam, mas Jesus disse: bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Então é interessante que Jesus usa fisicamente alguns milagres, algumas categorias. Ele escolhe, parece que a dedo, né? Algumas categorias de enfermos ou de enfermidades para realizar milagres, para realizar maravilhas. E com isso ele nos dá uma lição prática do que é de fato o seu ministério. Primeiro diz a palavra: os cegos veem. Vamos repetir o que eu já falei anteriormente, né? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho de Jesus Cristo. Amados, não seriam esses milagres parte do ministério de Jesus? A abrangência do ministério de Jesus? Quando Jesus cura um cego, ele não somente estava falando da cegueira física daquelas pessoas. Quando Jesus cura um coxo, ele não estava simplesmente curando um coxo das suas pernas, não, ele estava também sinalizando a missão dele, qual era a razão de ser do seu ministério. E a palavra do Senhor nos fala sobre isso. A palavra do Senhor está recheada de versículos da razão de ser do ministério de Jesus Cristo. Se nós abrirmos a palavra do Senhor, por exemplo, em Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, nós vamos ver ali uma síntese da razão de ser do ministério de Jesus. E também em Isaías capítulo 61, versículo 1 e o 2 também fala disso. Eu vou pedir apoio aqui a um dos meus colaboradores, por favor, quem puder vir aqui pegar o microfone e ler aqui em voz alta, Isaías 35, 5 e 6. Aí outro irmão, para a gente dar a oportunidade, pega Isaías 61, 1 e 2. Sanderson pode pegar Isaías 61, 1 e 2. 5 e 6. 5 e 6 de 35. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Amém. Está vendo? É o motivo de ser, é a razão principal do ministério de Jesus. Então, quando Jesus curava, ele não estava curando apenas o enfermo físico, ele estava mostrando também uma enfermidade espiritual das pessoas, a cegueira espiritual das pessoas, o fato de não caminhar também espiritualmente falando. Era isso que a palavra se referia. Por favor, Isaías 61. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Amém. Amém. Mais? E a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Se alguém lhe perguntar, pode permanecer um minutinho, se alguém lhe perguntar assim, qual é, digamos, a síntese, o resumo da missão de Jesus, aí está o que o nosso amado Sanderson acabou de ler agora. Dá para repetir, Sanderson, por favor? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sobre mim, olha, só um minutinho. Veio pelo Espírito Santo, ok? Para quê? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Olha aí, quebrantados. Não é orgulhoso nem prepotente, mas os quebrantados.
enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha aí, quebrantado de coração, tá bom? Quando a pessoa vem para Cristo e ele vem cheio de razão, aí o Senhor olha ele de longe. Tem que vir quebrantado, tem que vir humilde. A proclamar a libertação aos cativos. Olha aí, cativos, pessoas endemoniadas, pessoas presas por espírito maligno. O Senhor proclama a liberdade. Ele chega e, por exemplo, liberta o gadareno. Ali ele estava mostrando também o gadareno como se fosse cada um de nós também, cheio de demônios, cheio de problemas, cheio de tribulação, preso, não é? Cativo, e o Senhor liberta. Pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, que é o Evangelho, né, de Jesus Cristo, se resume a isso, o ano aceitável do Senhor. E um dia você aceitou a Jesus como Salvador. Levante a sua mão e diga: graças a Deus por isso. Graças a Deus. E a consolar todos os que choram. Olha aí, consolar, obrigado, todos os que choram. Você chorava, mas um dia Jesus te consolou. A mensagem do Evangelho chegou na sua vida. Não que hoje nós não choremos, nós choramos, mas temos uma certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Jesus consola a nossa aflição. Meus amados, é interessante notar que os discípulos, eles tinham dúvida, os dois que foram consultar a Jesus. João tinha dúvida. E aí, então ele chega com essa pergunta: é você mesmo, Senhor, aquele que nós devemos esperar, ou devemos esperar outro? Então, com certeza, Jesus ele dá uma resposta interessante. Eu admiro muito como Jesus deu aquela resposta. Já falei, ele podia ter feito um discurso, podia ter feito, não é, uma carta, ter se defendido, dizer para eles: você se lembra que você me batizou? Você se lembra daquilo que eu fiz e tal, não sei o que. Não, ele manda os discípulos verem. Veja aí, está vendo? Ressuscita, cura, liberta os cativos. Então Jesus mostra através de obras quem ele era. Isso me chama a atenção, porque as nossas obras falam mais alto. Nós devemos viver de forma que as nossas obras, as nossas ações falem mais alto. Alguns podem dizer assim: você não parece que é crente. Alguém pode te censurar, mas você vai dizer assim: olhe pelas obras. Se você não crê que eu sou crente, olhe as obras. Alguém pode dizer assim: você não foi enviado por Deus. Veja as obras, não é? Alguém pode dizer assim: você não tem o perfil, você não tem a competência, você não tem a aparência, você poderia ter uma outra aparência, você não tem o estereótipo, não é, de crente, de servo de Deus, de serva de Deus. Você não tem o jeitão de serva de Deus, de servo de Deus. Aí você vai dizer o que para eles? Veja as minhas obras, veja as minhas ações. E é por isso que nós temos que ter ações para mostrar para as pessoas, dizer para elas assim: veja a minha conduta, veja a minha vida. Hoje nós estamos num culto de doutrina e é por isso que nós estamos falando disso, de que nós temos que ir além das palavras, além do discurso, além daquilo que as pessoas ouvem ao nosso respeito, mas ela tem que olhar para nós e ver as obras que nós realizamos. Pelos frutos conhecereis qual é a árvore. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má vai dar fruto mau. Mas graças a Deus que nós somos árvores boas. Eu já preguei sobre isso aqui. Nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Sabe por quê, meus amados? Porque nós podemos dizer em alto e bom som: veja as minhas ações, veja as minhas obras. Porque o Espírito Santo de Deus é quem dá testemunho a seu respeito. Deus é quem nos apresenta. Eu aprendi isso, irmãos, faz algum tempo. Eu estava numa certa situação e Deus colocou no meu coração, quando alguém não me percebeu, alguém não me viu, alguma coisa assim, aí Deus colocou no meu coração: eu que te apresento. Aleluia. E eu aprendi mais isso, irmãos: é Deus quem nos apresenta. Que o mundo nos despreze, que o mundo não acredite em você, mas Deus é quem vai lhe apresentar. Deus está falando para alguém nesta noite aqui: é Deus quem vai te apresentar. Por gentileza, eu não gosto muito dessa questão, mas uma vezinha não faz mal e nem é pecado. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus é quem vai te apresentar. Diga: naquele negócio, Deus é quem vai te apresentar. Deus é quem nos apresenta.
Aleluia. Os céus conspiram ao nosso favor. Você crê nisso? Os céus conspiram ao nosso favor. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem capacita. Ele faz igual como fez com Jesus. Ele instituiu, constituiu Jesus. Ele formou Jesus como sendo o seu filho, o preparou, o revestiu com poder, deu o Espírito Santo com ele, aleluia, encheu de dons, e é isso que ele faz com você também. Ele te chama, ele te escolhe, ele te capacita, ele te dá o Espírito Santo. Não importa o que diga, porque não tem a estatura, porque não se veste como poderia ser, porque não tem o perfil, porque poderia ser de tal forma. Não, é o Espírito Santo de Deus contigo, é Deus quem te apresenta, é Deus quem te chama e é Deus quem te capacita. Há quem diga, pode ser, não gosto do estilo dele, não gosto do estilo dela, mas se Deus se agradou de você, aleluia. Tem gente que se inquieta até o jeito como você veste, sabia? Mas você fique na sua, fique tranquila. Jesus, ele não estava muito preocupado com o que as pessoas pudessem dizer dele. Ele queria agradar a Deus, ele queria agradar o seu Pai. Não gosto, não me submeto, não acredito, não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Problema de quem não vai. Aleluia. Se Deus vai com a tua cara, se Deus te escolheu, se Deus te capacitou, agradeça a Ele. Aleluia. Eu pensei que não ia dar certo, mas Deus deu certo, sabe por quê? Porque Deus foi com você, Deus está conosco, a sua mão é quem nos sustenta, é Ele quem nos capacita. Deus continua conosco, como esteve com Jesus. João olhou para Jesus e disse: não tem um jeito de Messias, não tem os requisitos, não tem um perfil. Ele podia vir de outra forma, montado num cavalo branco, ele poderia vir como um rei, né? Ele poderia vir já de visível aparência, com um estereótipo diferente. João pensava que talvez fosse assim, enganou-se, sabe, irmãos, porque o homem vê a aparência, a humanidade vê a aparência e Deus vê o que está no nosso coração. Deus está preocupado com nosso homem interior, quem nós somos de fato, quem você é de fato. Não importa o que as pessoas possam dizer de você, tá bom? Então Jesus mostrou através de atitudes, e nessas atitudes ele cura os cegos. Ele disse: os cegos veem. Isso fala, irmãos, da iluminação espiritual que o Evangelho traz. Antes nós não víamos, nós não percebíamos, muitos olhavam até para a Bíblia e não entendia nada. Antes nós não víamos o caminho do Evangelho, mas um dia aceitamos a Jesus como Salvador, e os nossos olhos se abriram. Lembra de Paulo, que ele cegou no caminho de Damasco, e diz a palavra que quando ele foi curado, caiu o que dos olhos dele? Umas escamas. Quantos de nós também não éramos assim, irmãos? Cegos, não conseguíamos ver um palmo à frente da gente, via as coisas naturais, mas não via as coisas espirituais. Hoje nós conseguimos ver, hoje nós conseguimos perceber, porque o Senhor, através da sua palavra, através do Evangelho, tirou a cegueira dos nossos olhos, e agora nós conseguimos ver. Aleluia. Onde estão aqueles que foram curados da visão? Aonde estão aqueles que têm hoje uma nova visão? Deus te deu uma nova visão, e essa visão é espiritual. Você discerne tudo e por ninguém é discernido. Diz a palavra do Senhor: discerne tudo e por ninguém é discernido. Eu não entendo ela, eu não entendo a ele, mas Deus entende. E você entendendo tudo, e você sabendo de tudo, e Deus revelando, e Deus mostrando. Aleluia. E Deus mostrando na palavra, você abre a palavra assim, e Deus dá a revelação da palavra dele. Antes você não tinha, mas agora você tem a revelação de Deus na sua vida. Mistérios de Deus são revelados a você, coisas de Deus são mostradas. Você está dormindo e Deus está te dando um sonho. Você está muito tranquila muitas vezes, lavando a louça em casa, e Deus dizendo assim: olha, é assim, é assim, é assim, faça assim. Quantas vezes, irmãos, nós estamos tranquilos
e assim Deus, eu preocupado com alguma coisa, mas ao mesmo tempo tranquilo de que Deus vai resolver. Aí Deus diz assim: perceba isso, veja isso, olhe isso, faça assim. Sabe por quê? Porque nós fomos curados da visão. Aonde estão os que foram curados da visão? E tem uma nova visão agora em Cristo Jesus. Então os olhos dos cegos serão abertos e o ouvido dos surdos se abrirão. Isaías 35, 5. Tanto os olhos são abertos, como os ouvidos também. Aí você passa a ouvir também. Aí você diz: eu estou ouvindo vozes? Não, é o Espírito Santo de Deus que está falando ao seu coração, que está te instruindo, está revelando, está mostrando. Diz a palavra do Senhor assim, né? Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Glória a Deus. Muito bem, Deus lhe abençoe. E essa gravata? Ele gosta de uma gravata que é uma benção, irmão. Esse menino vai ser um pastor, e é da Assembleia de Deus, viu, pelo jeito, porque na Assembleia se usa gravata. Glória a Deus. Queridos, então Jesus abre os olhos não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, para enxergarmos a verdade e os caminhos do Evangelho de Jesus Cristo. O Salmo 119, versículo 18, diz como, queridos? Por favor, Salmo 119, versículo 18. Uma irmã aqui da nave da igreja, leia 2 Coríntios 4, 6, dentro desse contexto que o Senhor cura da cegueira espiritual. Aqui 19, 18, por gentileza. Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Olha aí, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. O Senhor desvendou os nossos olhos, irmãos. Hoje nós vemos espiritualmente. E agora, 2 Coríntios 4, 6. Uma irmã aqui, por favor, uma voluntária, qualquer irmã. Eu quero que as irmãs participem. Pronto, ali. Pode levar para ela. Irmão Toníbal, dá para repetir com o microfone agora? Para que todos ouçam. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Glória a Jesus, está vendo? Fomos agora iluminados pelo Evangelho. E agora o outro tipo de pessoa que Jesus curou foram os coxos. Os coxos andam. Fala da restauração, do movimento e da firmeza. Diz assim, em Isaías 35, 6. Então o coxo saltará como servo, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo. Então nós vemos aqui, irmãos, uma metáfora, não é? O coxo saltará como o servo. Nós caminhávamos para outros lugares, e nem caminhávamos muitas vezes, muitos estávamos parados, e quanto ao caminho do Evangelho, estávamos parados, não caminhávamos. Agora nós saltamos de prazer na presença do Senhor, caminhamos agora, nós temos agora os nossos pés livres para caminhar na casa do Senhor. Os leprosos são purificados. A lepra, ela significa o pecado. Diz a palavra do Senhor em Isaías que todo o corpo sem Cristo Jesus é como se estivesse chagado, da planta do pé até o alto da cabeça. Chaga, lepra, todo o corpo chagado. Mas quando essa pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, o Evangelho de Jesus purifica dessa lepra, e aí nós somos purificados. Então diz a palavra do Senhor: e quando ele os viu, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Os leprosos foram curados. Naquela época havia muita lepra, uma praga de lepra em Israel, muitos. Só de uma vez Jesus curou quantos? 10 leprosos.
E o leproso, ele não podia estar em casa, ele tinha outras enfermidades psicossomáticas advindas da lepra. Não era só a lepra, porque ele tinha que sair de casa e morar separado da sociedade, não podia se aproximar de ninguém. Nas suas roupas eles tinham uns sinos que ele tinha que caminhar e bater e tocar aquele sino e dizer leproso, 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 e as pessoas tinham que manter distância dessa pessoa leprosa. Imagine uma pessoa longe dos seus familiares, morar longe da sociedade. Ora, na pandemia nós tivemos uma amostra do que um leproso pode passar. No dia, logo no início, quando você estava contagiado, aí a esposa dizia: fique lá no quarto, se oculte, fique para lá. A minha irmã tinha que mandar a comida do filho, Elionai, ela mandava a comida do filho pela janela, com medo. Imagine a pessoa leprosa, que não podia se aproximar. E assim também, irmãos, muitos de nós também éramos, quando não conhecíamos a Jesus como Salvador. As pessoas não queriam se aproximar de nós, as pessoas nos olhavam e nos viam pecadores, mas o Senhor se aproximou de nós, curou a nossa chaga, curou a nossa ferida, curou-nos, nos purificou, e agora nós somos livres do pecado, agora nós estamos libertos do pecado. Permaneça liberto, permaneça limpo, permaneça purificado. Estamos de partida já, breve estaremos nos despedindo daqui, e eu vou ter maior prazer um dia de me encontrar com você e você nos caminhos do Senhor. Não quero ver nenhum de vocês desviado do caminho do Senhor. Que Deus repreenda o espírito maligno que tenta os crentes para que se desvie, mas que você permaneça, porque Deus investiu em você, Deus lhe purificou, lhe chamou, Deus lhe justificou, lhe regenerou. Jesus morreu por você, e agora você já está livre da chaga do pecado. A lepra do pecado já não está mais em você. Tanto o seu corpo como sua alma e o seu espírito foi purificado pelo médico Jesus Cristo. Aleluia. Não apenas, alguns até foram também curados fisicamente, mas também, sobretudo, do pecado na alma, um pecado no homem interior. Então os leprosos foram purificados, cura do pecado. E mais, ele curou do pecado e lhe incluiu no reino dele. Agora nós estamos incluídos. Hoje se fala tanto de inclusão social, inclusão disso, inclusão daquilo, inclusão, enfim, é inclusão. As escolas falam sobre inclusão, mas sabe quem primeiro falou de inclusão? Deus, Jesus Cristo, o Evangelho. O Evangelho é a palavra, é a mensagem mais inclusiva que tem. Se você olhar aquelas parábolas de Jesus, é sempre o Senhor trazendo os coxos, os cegos, os aleijados, de distintas raças. E quando ele parte para os gentios, ele ele abre realmente as possibilidades para que todos aqueles que não são israelitas, que não são judeus, também aceitassem a Jesus Cristo como Salvador. Então o Evangelho, ele é inclusivo. Então nós fomos curados da lepra, do pecados, e incluídos também no reino de Deus. E agora nós somos também parte deste reino. Nós somos agora pregadores deste reino. Em 2025, tanto esta igreja aqui, como todas as igrejas de Natal e do Rio Grande do Norte, nós vamos pregar a palavra do Senhor. Nós somos agora agentes pregadores desse reino. O Senhor nos lavou, nos purificou, nos deu uma nova vida, nos curou, abriu em nosso entendimento, abriu nossos ouvidos, nos salvou, e agora a gente vai sair para dizer ao mundo, por aí, pelo mundo afora, de que Jesus é quem salva. Nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Certamente o pastor Aldo, quando chegar aqui, ele vai falar também disto, e eu, quando chegar em Eucalipto, vou falar também disso. 2025, o ano da colheita. Diga comigo, 2025, o ano da colheita. Teve uma pessoa que disse assim: pastor, 2025 vai ser o ano tal para o senhor. Tudo bem, eu recebo, mas na igreja vai ser 2025 o ano da colheita.
Nós temos que falar uma linguagem só, né, irmãos? E o pastor Martim determinou: 2025 é o ano da colheita. A Assembleia de Deus tem uma meta de ganhar 50 mil pessoas para Jesus durante o ano todo e em todo o Rio Grande do Norte. Então a gente tem que trabalhar bastante, não é? É possível, pastor? É. Se nós evangelizarmos, se nós sairmos, se nós formos lá para a praça pregar, como a gente vinha fazendo, se você no seu trabalho, onde quer que você esteja, também reconhecendo que um dia foi cego, reconhecendo que um dia foi leproso do pecado, você agora, uma vez purificado, você vai dizer para alguém: olha, Jesus me curou, Jesus me salvou, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aceita Jesus como Salvador. Na sua casa pregue, na rua pregue a palavra, e o Senhor vai salvar. A lepra é um símbolo do pecado, que afasta e que isola. Nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos isolados da graça de Deus, mas o Senhor nos trouxe para perto. Jesus não apenas cura, mas também Ele restaura a dignidade, restaura também a comunhão. Antes éramos indignos pecadores, mas agora nós estamos diante de Deus dignos. Não que essa dignidade seja nossa mesma, mas em Cristo Jesus, Deus nos fez dignos da vida eterna, nos justificou, nos regenerou, nos deu uma nova dimensão de vida, e agora restaura a dignidade como filho de Deus, e nos inclui no seu reino, e agora Ele restaura também a comunhão com o Senhor. Se o leproso foi curado ali, aqueles que foram curados, o Senhor restaurou não somente o físico, mas restaurou também a dignidade dele. Agora ele podia andar livremente na sociedade, agora ele podia voltar para casa. O Senhor incluiu ele outra vez na família, e agora o Senhor, através daquela cura, naquele leproso, Ele também restaurava a comunhão. E o leproso agora podia dormir com os seus filhos, e o leproso agora podia dormir com a sua esposa. Voltou à sua normalidade. Por quê? Porque Jesus chegou e curou. Nós também, quando no mundo estávamos assim, indignos, pecadores, sem comunhão com Deus, afastado do Senhor, e de forma que o Senhor agora, quando nos salva, Ele restaura a comunhão, Ele restaura também a dignidade. E as pessoas olham para nós assim hoje em dia. Se alguns reprovam, mas a grande maioria acha legal, acha bom, acha bonito. Tem gente que diz assim: eu acho bonito uma crente, eu acho bonito um crente. Aquela pessoa ali é uma pessoa digna, é uma pessoa honesta na sociedade, né? Sabe quem fez isso, irmãos? Foi Deus na nossa vida. Diga comigo: foi Deus. As pessoas, a sociedade lhe respeita. Você tem dignidade agora, porque você tem comunhão com Deus. O Senhor te curou. Os surdos ouvem. Fala da audição espiritual, para discernir a voz de Deus. Deus fala e você ouve. Deus diz e você diz: Deus está me falando. Você não é como Samuel, que não ouvia a voz mas não sabia o que era. Samuel, ele não sabia o que era. Foi para Eli, aí ele disse: quando você ouvir, diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo hoje ouve. Você hoje sabe discernir quando é Deus que está falando, porque Deus dá pelo Espírito Santo discernimento de espírito. A sua audição está aguçada. Se vier um pregador aqui falando alguma coisa que não convém, que não esteja de acordo com a palavra, aí você diz assim: não, isso aí eu não vou engolir não, isso aí eu não vou aceitar. Sabe por quê? Porque você agora sabe discernir o que é verdadeiro e o que é mentira, o que é invenção e o que é teologia, o que é palavra, o que é Bíblia. E quando muitas vezes você está até dormindo, aí você tem um sonho, ou então você acorda, aí Deus falou para você: Deus me falou. Aí você está diante de uma situação difícil, Deus dá uma palavra para você e você discerne. Você está numa situação difícil, abre a palavra assim, aí Deus diz tal coisa. Olha, aquilo que eu estava precisando ouvir, Deus me falou. Ou seja, os ouvidos espirituais foram abertos e você discerne agora a voz de Deus falando para você. A quantos Deus já tem falado e você tem ouvido a voz de Deus? Em várias ocasiões. Muito bem, então antes éramos como cego, agora caiu a escama.
Antes nós estávamos como paralíticos, agora caminhamos no caminho do Senhor. Antes nós estávamos como também cheio de chagas e cheio de lepra, mas o Senhor nos purificou, nos deu santidade, nos deu dignidade e nos deu a comunhão. E agora você ouve o Senhor falar através do seu Espírito Santo. Deus fala e você discerne, Deus sugere e você já sabe o que Ele está falando, porque é pelo Espírito Santo. Os mortos ressuscitam, poder sobre a morte física e poder sobre a morte espiritual. O Senhor tanto ressuscitou a Lázaro, como também nos ressuscitou quando aceitamos a Jesus como Salvador. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e o Senhor, quando nós aceitamos a Jesus, agora nós ressuscitamos e temos agora uma nova vida em Cristo Jesus. Deixamos de ser criatura para sermos filhos de Deus. Preserve isto, amados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. O Espírito do Senhor, diz a palavra em Lucas 4:18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, disse o Senhor, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Estamos falando de pobres, não apenas na questão monetária, financeira, mas o pobre de espírito, aquele que reconhece que Deus é o seu Salvador, que Jesus é o Senhor da sua vida, e ele se submete a isso, e tem sede, e tem, sabe, aquela vontade de estar nos pés de Jesus. Pobre de espírito, porque tem uns que são ricos de espírito, né? Tem pessoas que não têm finança, mas é rico de espírito. Não quero nem saber. Eu já saí para evangelizar quantas vezes, pregando a palavra para uma pessoa num casebre, morando num casebre. Não, vá para lá, eu não quero nem saber de Jesus. Rico, espiritualmente falando, já tenho o meu Deus. Nessa lei eu nasci e nessa lei morrerei. Uma certa ocasião, eu estava na Venezuela e fui pregar a palavra. Eu saí de casa em casa, como eu fazia sempre, e na porta da casa tinha lá um adesivo que dizia assim: a minha avó foi católica, o meu pai católico e eu sou católico, portanto, não insista. Minha abuela foi católica, meu papá católico, eu sou católico, por lo tanto, vete para já. Não quero saber de você. Desse jeito, não quero saber de você. E quantas vezes eu fui tocar a porta de alguém lá para alugar um local. Eu vi um localzinho lá, pequeno, que dava para uma congregação. Aí eu tocava, irmã Deleuza. A pessoa vinha, bom dia, bom dia. Eu falando português meio misturado, que eu estava chegando. Aí ela dizia: o que é que você quer? Eu digo: não, eu quero alugar esse local aqui. Aí a pessoa dizia: para que é? Não, é para fazer uma igreja evangélica. Não, quero igreja evangélica aqui não, vá para lá. Desse jeito, vá para lá. Eu não quero vocês aqui. Pode ir. Eu não contava a conversa, não ia argumentar. Aí cheguei um dia num local que tinha uma placa lá: alquila-se, aluga-se. Aí eu liguei para o homem, era um homem. Quando ele atendeu, tinha um sotaque diferente. Não era venezuelano, ele falava espanhol, mas era um sotaque diferente. Era um turco. Aí ele: senhor, por favor, quero alugar aquele local assim, assado e tal. Ele disse: poxa, está certo. E me alugou. Um venezuelano não quis alugar, um turco que faz qualquer negócio alugou. E eu tinha tido um sonho que naquele lugar ali seria a igreja. E eu cheguei em casa, aí contei o sonho antes do turco me alugar. Aí eu contei o sonho lá em casa, estava o auxiliador e os meninos, Elieber não tinha nascido. Aí ele é pequenininho. Aí eu contei o sonho, já tinha contado sobre o lugar lá, né? Aí eu disse: olha, eu tive um sonho, e no sonho era assim: eu via uma casa, um ninho de João de Barro, como que fosse assim naquela parede. Casa de João de Barro só tem uma entrada, né, irmão? Sabe disso, né? João de Barro não, só tem uma entrada. Só tinha uma entradinha assim, um furinho bem pequenininho. Aí eu chegava nesse sonho, pegava uma ferramenta assim, eu ia lá e rompia, fazia uma porta maior. Quando eu fazia uma porta maior, vinha uma nuvem de pássaros assim, passava aqui à altura da minha vista e entrava. E eu contando esse sonho lá em casa para os meninos. Deus usa as crianças, amém? Deus usa as crianças. A sua criança é usada por Deus? Amém? Aí Deus usou Elieber para mim.
Foi, usou Eliebe. Aí ele falando bem grosso assim, que ele fala bem grosso: pai, olha, eu tenho a interpretação desse sonho. Eu digo: pronto, o profeta está aqui em casa. O Senhor olhou para um, olhou para outro. Não tinha dirigente de círculo de oração, não tinha Ivânia na terça-feira aqui, não tinha os profetas naquela época lá comigo, mas tinha Elieber, o pequeno, em casa. Pai, eu tenho interpretação desse sonho para você. Eu digo: diga, meu filho. Eu queria que Deus me falasse, nem que seja por boca do menino, né? Aí ele diz: pai, é o seguinte, olha, esse ninho é aquele local lá do turco. E essa porta que você abriu é porque você vai inaugurar essa igreja. É a igreja, vai ser a igreja. E esses pássaros que estão voando para lá, vai ser as ovelhas que você vai ganhar. Olha, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Levanta sua mão e glorifique a Deus. Com menos de um mês, nós estávamos naquele lugar. Aí Deus abençoou, nos deu o projeto. A igreja cresceu e realmente, irmão, muitos irmãos vinham. E daqui a pouco vinha gente dos bairros, porque ficava num lugar estratégico. E a igreja cresceu e cresceu, cresceu. Aí eu disse: agora nós vamos sair daqui, tá pequeno, nós vamos alugar um cinema bem grande. Aí fui lá para um cinema bem grande e nós alugamos, saímos de lá. Alguns irmãos reclamaram: ah, pastor, porque nosso lugar aqui. Eles gostavam de estar ali. Mas eu expliquei para irmãos: nós vamos partir para o melhor. Deus vai nos dar um tempo maior, que é grande, é um cinema. Aí eles se conformaram e assim nós fizemos. Saímos de lá e fomos para aquele cinema muito grande ali. Então, querido, nós estamos falando de evangelização. Os pobres de espírito, pessoas pobres de espírito, que ouviam a palavra do Senhor. Muitos rejeitaram, mas teve também os pobres de espírito. Que um dia eu cheguei na casa de uma delas lá, de uma das pessoas venezuelana. Aí eu disse: ó, eu estou aqui para evangelizar, eu e um irmão. Aí ela disse: tá certo, entre. Entrei, evangelizei. E ela me ofereceu uma bebida. Parecia um negócio de cerveja, uma garrafinha de cerveja. Aí eu disse assim: o que é isso? Aí ela disse: não, isso aqui é Malta da empresa Maltim Polar, que é a mesma empresa que faz a cerveja, tem o mesmo formato. Um é com álcool e outro é sem álcool. Aí eu disse: você tem certeza que não tem álcool? Ele disse: tenho certeza que é Malta sem álcool. Maltim Polar sem álcool. Seguro? Tomem. Aí eu fiquei com dúvida, irmão. Disse: não, muito obrigado. Ela olhou para mim assim e disse: você vai me menosprezar? Você vai menosprezar a minha oferta para você? Aí eu peguei assim, aí comecei a ler: Maltim Polar sem álcool. Eu digo: tá bom, eu nunca tinha tomado. Aí peguei, tomei. Tomei. E não era cerveja, era Malzibia. É como se fosse Malzibia aqui do Brasil, que não tem álcool mesmo, não é bebida alcoólica. E a partir dali nós começamos a tomar Maltim Polar sem álcool, porque era uma bebida normal, como se fosse Guaraná para a gente aqui, só que eu não conhecia. Então, do jeito que alguém não recebeu, também tinha uma pobre de espírito que recebeu. E assim o Evangelho do Senhor foi implantado lá na cidade de Barcelona. Meus amados irmãos, esta é a mensagem de hoje. Então, não se esqueça, o Evangelho de Jesus Cristo é assim. Aleluia. O que é que acontece quando pregamos o Evangelho de Jesus Cristo? Acontece o que Jesus falou para os discípulos de João. E quando aqueles homens chegaram, foi que o Senhor disse: ide e anunciai o que tendes visto. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres, ou aos pobres, anuncia-se o Evangelho. Se nós formos fazer uma pesquisa aqui, a gente vai encontrar entre nós aqui, e eu sou um dos principais: cego, curado; coxo, curado; morto no pecado, mas agora somos nova vida em Cristo Jesus. Parabéns por aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Este é o caminho, andai nele. Por favor, fique de pé, e nós já vamos terminar para a gente ir para casa. Para domingo a gente está de volta aqui para o culto de despedida. Irmão, coisa difícil é despedida. Amanhã os homens na central, já sabe, não me deixe passar vergonha. É o primeiro setor a ser apresentado. Setor 5.
A gente vai alugar um ônibus. Eu vou botar um ônibus aqui na porta. Vai ser baratinho um ônibus. É melhor ir no ônibus, porque eu vou botar o segurança. Deixa o carro aqui, vamos no ônibus junto, eu vou com vocês, tá bom? Eu vou com vocês. E aí então amanhã, sexta-feira, os homens vão estar lá. Paletó preto, as esposas, tipo garçom, assim como Pedro. Pronto, Pedro, você aqui vai ser o modelo. Vem para cá, por favor. A diferença é que a gravata é preta, tá bom? Vira assim para eles, por favor. Gravata preta. Ah, pastor, não tem um paletó, mas vai com a camisa branca, sem problema. Que mais, irmãos? Foi anunciado o rodízio, né? Nós vamos para Eucaliptos. Quando quiserem visitar a gente, estaremos lá, setor 25. Já fui coordenador com a auxiliadora lá. E nós estamos voltando, então é pertinho lá de casa. Você vai para Eucalipto e toma um café com a gente lá em casa. Estão convidados, tá bom? Pastor, Natanael me perguntou: e aí, o senhor gostou, não gostou e tal? Não foi, não? A gente não tem gosto. Missionário não tem gosto. O meu gosto é o gosto do Senhor. Se o Senhor quis assim, né, irmãos? Claro que eu estou gostando muito de vocês. Eu amo vocês, sinceramente. Sinto esse amor da igreja para conosco. Mas nós não temos pouso certo. Eu senti que ia sair. Eu não sei se vocês notaram. Depois veja a gravação de domingo na ceia. Quando eu estava cantando, né? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. E aí eu senti naquela hora que eu estava indo para outro lugar. Eu não sabia que era Eucalipto, mas eu sabia que Deus ia me levar para um outro lugar. Eu quis chorar no culto, sabe, irmão? Mas eu me segurei. Mas a voz ficou embargada, os olhos começaram a lacrimejar. Aí eu parei um pouquinho assim. Eu acho que está em 13 minutos e alguma coisa lá, no início do culto, segundo o hino. Aí eu parei um pouquinho, deixei que Natanael cantasse, nem lhe disse. Mas eu senti que Deus estava me dizendo: se despeça, porque você vai ter que partir. E o missionário é assim, pastor da Assembleia de Deus é assim. A gente está bem, a igreja está bem. E eu acho que, estava dizendo para a auxiliadora, nós estamos indo num tempo bom, num tempo muito bom, onde tudo está bem. O bom é sair quando tudo está bem, não é, irmãos? Eu acho que a gente não pode estragar o que Deus fez. Se eu ficar, a gente estraga, viu, irmão? Vocês vão receber um pastor exemplar, um pastor abençoado, um casal maravilhoso. Pastor Aldo, pastora Eva, a irmã Eva, vocês vão receber e vão amar esse mesmo amor que tem para comigo e minha esposa, minha filha. Vocês vão dedicar também para Hanani, vai dedicar aqui para os filhos do pastor Aldo. E estamos indo também para uma igreja muito boa, Parque dos Eucaliptos, setor 25. E assim, domingo será a despedida. A posse, pastor, eu não sei a posse, porque não depende de mim, depende da central. Eles fazem uma escala e na sexta-feira que eu vou saber. Então domingo é que eu vou dizer quando é que vai ser a posse do pastor Aldo, tá bom? Ele falou comigo já: pastor, estou disponível para a gente conversar, bater um papo sobre a igreja. E normalmente é assim, na passagem de serviço, os pastores se encontram, conversam, como é que estão as coisas e tal, e a gente toca a bola para frente, vamos embora. Ele tem uma missão aqui e eu tenho uma missão lá, e a gente vai para frente, tá bom? Vamos orar, queridos. Já orei por vocês. Agora eu vou pedir para que um dos irmãos, Pedro Miguel também está se despedindo de vocês, viu, irmão? Pedro Miguel é um escudeiro, que ele vai comigo para Eucalipto. Já conversamos, e agora ele também vai ter uma palavrinha breve assim, para já orar e a gente ir embora. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Despedida é sempre assim, né, amados? Mas conforme o pastor disse, não existe lugar melhor para se estar do que no centro da vontade do Senhor, né? Então, seja aqui, seja acolá, quando nós sabemos que estamos debaixo da vontade de Deus, sabemos que estamos no lugar certo, amém? E esse é o sentimento do nosso coração. Eu falava com o irmão Arimateus agora há pouco, dizia que com certeza nós levamos muita coisa de Candelária, o amor dos irmãos, não é isso? Levamos amizades, mas de igual modo pensamos que na nossa insignificância, mas também deixamos algo, deixamos algum legado, e nós cremos que nisso o nome do Senhor tem sido glorificado, amém? E somos gratos a Deus pelo privilégio desses 4 anos que podemos estar aqui servindo a Deus e servindo a igreja do Senhor, amém? Vamos orar. Eterno e soberano Deus, somos gratos, Senhor, a Ti, meu Pai, por mais este culto, Senhor, que nos proporcionasse, Senhor. Ouvimos a Tua voz por meio da ministração do Teu servo, Senhor, e saímos daqui edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. E agora nós Te pedimos, Senhor, nos despede em paz para os nossos lares,
nos protege do homem mau e sanguinário e nos dá uma noite de sono reparador e uma manhã na tua presença, Senhor. Nós te pedimos tudo isso e na certeza que tu és justo e fiel, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Curva sua cabeça, estenda suas mãos. A voz chega e embargou agora com essas notícias. Vamos impetrar a bênção em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos aqui presentes, hoje e para todos sempre. Amém.